É interessante porque a gente já teve uma parceria aqui também, a Cris, a nossa a coach que veio aqui, e ela falou muito disso, que as empresas contratavam ela para até chegar num cara que não tinha um viés de liderança muito grande e para trabalhar isso na parte de coach e tudo mais. Eu imagino que você deve ter a mesma procura para tratar até situações comportamentais, né? Imagina, um cara que é excelente traz números para a empresa, a gente não pode desligá-lo, nem quer, né? Só que tem alguns pequenos o ajustes, comportamento né? total, né? Assim. Então, tem uma diferença aí, né? Porque quando você fala do comportamento, então você tem toda uma corrente da psicologia também, cognitiva, comportamental, que endereça muito isso, né? Que é muito importante, muito interessante, o coach acho super válido e importante. Mas o que a gente aborda aí é o seguinte, como, por exemplo, nesse caso aí, sei lá, estou lá trabalhando com um CEO de uma empresa e então ele identifica que tem lá um diretor, uma alta liderança problemático, entrega muito, mas porra, destrói a equipe, não sei o quê. Né? Então, a qualquer custo, né? Então aí a gente não trabalha isso assim pontualmente, sabe? Então vamos lá consertar o cara. Não. Entendi. Não rola isso. Então, primeiro, assim, como é que é a relação desse líder com esse outro líder, desse CEO com esse cara? Como é que são as conversas sobre este comportamento? Isso tem aderência cultural? Isso tem a ver com a cultura da empresa? Por que a empresa permite isso? Ou como é que se dá a conversa sobre esse mal-estar? Então, a gente fala assim, é toda uma implicação que você coloca nas pessoas que se queixam. Né? Então, você traga uma queixa, a gente trabalha com a demanda, né? Quais são suas queixas? Então, a gente começa assim, conversando com o CEO, com o dirigente, com o proprietário, quais são os desafios, né, do seu negócio nos próximos tempos ou atualmente, e o que está insatisfatório, que não está dando conta desses desafios, está te gerando insegurança em relação a conseguir superar esses desafios, superar esse problema. E a gente aí começa a perceber uma série de obstáculos que existem nas relações, nas conversas, né? Entre isso que você deseja, os outros não estão alinhados com o que você deseja, você não conversa sobre isso. E aí, às vezes, você busca o quê? Um atalho, traz alguém de fora para falar, conserta ali, dá um treinamento, faz uma coisa. Tudo isso é muito importante. Então, o que a gente trabalha é isso. Então, muitas vezes não, necessariamente um trabalho com a empresa começa com o principal dirigente e a gente pode ficar 1 ano só conversando com ele. Só com ele. Porque, cara, é um trabalho assim que vocês fazem na clínica que é muito bom, né? Porque... Eu tenho um recado, rapidinho. Quem quiser mandar perguntas pro nosso colega Hamilton, Manda as perguntas que no finalzinho a gente separa umas 2, 3 para você. Claro. Isso é uma delícia. Eu tinha esquecido disso. Muito bom. Desculpa. Vou tentar lembrar. Não, porque a gente sempre, nas empresas, a gente falava assim, o problema da empresa é a comunicação. Comunicação é ruim, tem ruído, isso e aquilo. Assim, expandido como um todo, né? Mas esse trabalho que vocês fazem, né, é super interessante porque se você, imagina, o CEO da empresa, o principal diretor, né, ele está, o que você falou, com um problema, né, você vai identificar que há um problema dele em relação ao outro que ele quer atingir, vamos dizer assim, melhorar a situação. Mas vocês... Para chegar no outro, né? Porque vocês vão conversar com o outro também. Vai ficar aquela situação, por que o Hamilton veio falar comigo? Thiago, você que mandou. Exato. Né? Você acha que eu tenho um problema, Francisco? Que porra é essa? Eu sou perfeito, cara. Não, deve muito tato de vocês. Sim. Não, porque isso não acontece, a gente não faz isso. Entendeu? Não faz. Quando fala, não, você precisa lá conversar, o cara tem problema. Não é assim. Tem todo um jeito da gente começar. Chama ele lá! Não, imagina, porque era o que você estava falando. Você imagina só, então agora o cara tá indo lá na sala do psicanalista e fala, puta, o cara tá entrando lá, já o cara tá. Já era, saiu da casa. Não vai naquela sala que tá lá, não vai, passa longe. O cara mandou um invite pra mim aqui, Chicão, tem que ir lá. A gente faz de um jeito que o processo é muito bacana, assim, porque na hora que o dirigente, né, experimenta esse processo com ele, e a gente não tem data para terminar,
não tem um objetivo, uma métrica grande, assim, é subjetivo. Ele vai ter efeitos assim no dia a dia dele, vai ter efeitos sobre a equipe dele, e aí em algum momento ele fala, poxa, esse negócio está funcionando tão bem para mim que eu acho que eu vou expandir. Esse é o roteiro que a gente sabe. Que bacana. E aí começa, aí tem toda uma conversa com o primeiro board, né, os diretos dele, às vezes até com o conselho de administração, os conselheiros. Pô, porque aí você... É uma coisa que vai bem assim... Você falou um negócio que eu vou pegar de gancho, né? Você falou, o grande tema nas empresas é comunicar. A gente tem problema de comunicação interna, problema de comunicação. Então, se faz muita vivência sobre melhorar a comunicação. E eu coloco que a comunicação parece que fica... Ela enfatiza muito, né, a forma de se comunicar, de ter feedback e tal, mas falo que a questão da comunicação é a questão da escuta. É mais escutação do que comunicação, entendeu? Sabe? Produzir. Grande Hamilton, essa vai dar corte. É verdade. Ouvir é muito... É por isso que Deus deu duas orelhas e uma boca. Isso aí, eu sei. Pra ouvir mais e falar menos. E o meu pai falava muito isso para mim quando eu era criança, então acho que eu virei psicanalista por conta disso. Não, filho, ouça. Não, e você sabe que a gente, né, fazendo o link... A Bruna veio aqui falar de comunicação e uma das coisas que ela falou foi exatamente isso. Saber ouvir, né? Saber ouvir. As pessoas que... hoje em dia, as pessoas que sabem ouvir saem na frente, entendeu? Porque a gente não tem esse tempo. Inclusive, a gente até comentou, Hamilton, que as ferramentas tecnológicas de hoje nos possibilita não ter tempo mesmo. Então, assim... Você manda um áudio no WhatsApp e você põe 2x lá e ouve o cara falando rapidinho. Então, assim, cada vez mais, quem souber ouvir, sai na frente.